Olá, meus amores. Essa é a nossa segunda parte da nossa aula de matemática de hoje, tá bom? Nós vamos finalizar esse capítulo ainda hoje. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre mais adições e subtrações. A tia vai mostrar para vocês algumas formas de fazer as adições e as subtrações que tá mostrando aqui no livro de vocês, tá certo? Nós vamos começar na página 93. Vamos continuar as atividades. Na primeira questão diz o seguinte: na Olimpíada da Escola, os alunos do segundo ano foram divididos em equipes, conforme mostra a tabela abaixo. Nós temos as turmas, as equipes e a quantidade de participantes de cada uma dessas turmas, tá certo? Cada uma dessas equipes. Usando estratégias pessoais de cálculo, calcule quantos alunos do segundo ano participaram das Olimpíadas. Você vai fazer a soma de todos os alunos que participaram de todas as equipes, tá certo? No item B diz o seguinte: dos 34 alunos da equipe Pantera Negra, 10 escolheram futebol e 12 escolheram atletismo, e o restante queimada. Se cada aluno só pode escolher uma modalidade esportiva, quantos alunos dessa equipe escolheram queimada? E aí o que acontece? Você vai somar o 10 mais o 12 e vai diminuir do 34. Por que a gente tem que somar o 10 com o 12, tia? Porque 10 escolheram futebol e 12 atletismo, então eles já estão fora. Só pode escolher uma modalidade. E aí você diminui esses dois valores, esse valor, né? 10 mais 12 é 22. Você vai diminuir do 34, que é o total de alunos, para saber quantos escolheram queimada, tá certo? Na página 94, nós temos a tabela e foi anotado alguns pontos das equipes Guardiões da Matemática e Liga das Operações. Faça os cálculos e complete a tabela. Registre seu cálculo. O que acontece? Aqui está faltando um número em cada uma das operações. Se tem um total, não tem um ponto da terça-feira ou não tem um ponto da segunda-feira, tá certo? E aí o que acontece? Vocês vão descobrir qual é a pontuação que está faltando. Como é que a gente faz isso? Vou dar um exemplo para vocês da Guardiões da Matemática no primeiro item, que é queimada, tá certo? Aqui nós temos a pontuação da segunda-feira, que foi 17, aqui nessa segunda-feira. Não temos a pontuação de terça. E nós temos, tá? E temos o total, que foi 31. Então, para mim descobrir esse número aqui, ó, qual foi o valor da terça-feira, basta eu fazer uma subtração do 31 menos o 17, ó. 31 menos 17. Quando eu faço essa subtração, o valor que eu vou encontrar aqui é o valor que vai ter aqui, ó, da minha terça-feira, tá certo? Então, pra gente descobrir ou esse número daqui ou esse número daqui, o que estiver faltando, você faz a subtração do total por um dos números. E aí você vai ter o que tá faltando, tá certo? A adição e a subtração são duas operações que trabalham em conjunto. Então, se eu fizer a soma desses dois números, vai dar esse. Se eu tenho um total e quero descobrir esse, eu posso subtrair esses dois para descobrir o que está faltando, tá certo? E aí vocês vão fazer em todos os outros itens dessa mesma forma, no item A da segunda, tá bom? No item B diz o seguinte: as equipes Guardiões da Matemática e Liga das Operações também participaram do atletismo. A equipe Guardiões da Matemática fez 13 pontos na segunda-feira e ficou com um total de 27 pontos. A equipe Liga das Operações fez 12 pontos na segunda-feira e 17 pontos na terça-feira. Considerando as informações dadas, complete a tabela com os dados sobre o atletismo e registre seus cálculos. Agora você vai só completar a tabela e registrar os cálculos aqui embaixo, tá bom? A tia vai colocar o exemplo aqui para vocês. Na informação diz o seguinte: eu vou colocar aqui do Guardiões da Matemática só o exemplo, tá bom? Para vocês fazerem do outro. Na segunda-feira eles fizeram 13 pontos. Anota 13. Na terça-feira não tem o total, só tem o total de pontos dos 2 dias. Tá faltando da terça-feira aqui. Então o que é que a gente vai fazer? Você vai... Então, gente, se eles fizeram aqui, ó, na segunda 13 pontos e temos o total, que foi 27, a gente vai fazer a subtração, tá bom? Faz 27 menos 13 para descobrir o total de pontos da terça-feira, tá certo? Se eu tenho 7, eu vou tirar 3, eu vou ficar com 4. E eu tenho 2, eu vou tirar 1, eu vou ficar com 1.
terça-feira, eles fizeram 14 pontos. Aí você completa a tabelinha todinha dessa forma, tá certo? Da Liga das Operações, está dando dois tipos de valores também. Aí você vai fazer a subtração ou soma, e aí você vai obter o resultado que está faltando, tá certo? Prestem bastante atenção, só em colocar no local certo a quantidade de cada ponto, tá? Agora, no item C, você vai observar a quantidade de pontos total das 3 modalidades da equipe Guardiões da Galáxia. Você vai somar atletismo, a queimada e o futebol, que tem lá no item A e B, só da equipe da Guardiões da Matemática. Aí você vai somar a quantidade de pontos total e vai colocar aqui no livrinho de vocês, tá bom? Agora calcule, no item D, agora calcule o total de pontos da equipe Liga das Operações nas 3 modalidades apresentadas. Você vai fazer da mesma forma, vai fazer a soma do total das 3 modalidades, tanto do atletismo, futebol, quanto da queimada, tá certo? Na terceira questão, tá mostrando 2 jeitos de fazer adições e subtrações. Na verdade, aqui nós temos o exemplo da subtração, tá certo? Fazendo decomposição de números. A gente vai mostrar para vocês agora como é que eles chegaram a esse resultado, tá bom? Da decomposição de números. Observe como Rebeca e Fred descobriram a pontuação da equipe Guardiões da Matemática na terça-feira, nos jogos de queimada. A Rebeca fez o seguinte, ela tinha 31 menos o 17, né? Que são dois números que tem lá pra gente, tá bom? E aí, o que acontece? Ela fez a decomposição de números. Ela separou os números, as dezenas das unidades, para poder fazer a subtração, tá certo? Aqui ela tinha 31 menos 17. O que ela fez? Ela fez a separação desse número aqui, ó, do 31. Ela fez 10 mais 10 dá 20. Sobra ainda 11, né? E aí ela fez o mais 11, tá bom? Mais 11. Aí repete o menos. E aqui ela fez a separação do 10 mais 7, que é a decomposição. 10 mais 7, que é 17. Agora, o que é que ela fez? Ó? No livro de vocês está mostrando direitinho como ela fez esse cálculo, tá certo? Ela pegou 10 mais 10 é 20. Então, ela fez 20 menos esse 10 aqui da dezena. E aí, ela repetiu de novo o menos e fez 11 menos 7. Por que ela fez dessa forma? Ela está fazendo na forma de decomposição de números. Quando a gente bota na decomposição de números, a gente utiliza somente as dezenas de um lado e as dezenas e unidades do outro, se a gente tiver dezena e unidade juntos, tá bom? O que acontece? 20 menos 10 é 10. Agora, aqui no 11 menos 7, nós vamos ter 4. Só que ao invés de subtrair, no final ela vai somar, ó, para dar o resultado da continha. 10 mais 4, 14. Então, esse método dela aqui foi o método da decomposição dos números, tá certo? Ela foi separando. É uma continha maior, mais complicada de fazer, mas vocês conseguem fazer também, tá certo? Aqui nesse lado, a gente não bota nenhum menos mais. A gente vai deixar só dessa forma para vocês entenderem melhor, tá bom? Ela fez aqui 11 menos 7, 20 menos 10 e os resultados ela somou para dar a resposta da subtração, tá ok? Já o rapazinho, o Fred, ele fez de outra forma. Vou colocar aqui na lousa para vocês. Vamos lá, agora nós vamos compreender como o Fred fez o cálculo dele, tá certo? Nós sabemos que a conta é 31 menos 17. O que é que o Fred fez? Ele separou os números das dezenas e das unidades, tá bom? O que é que ele fez aqui, ó? 31 menos 17 é a mesma coisa que o 31 menos... Aí ele vai separar esse 17 aqui todinho, ó. 10 menos 6 menos 1. Ele fez dessa forma, ele saiu separando todo o número 17, tá ok? Depois ele pegou e fez aqui, ó, 31 menos 10. E aí, o que aconteceu? Ele obteve o resultado 21.
Desse 21, ele vai tirar agora esse 1 aqui, ó. 21 menos 1, que dá igual a 20. Depois que ele tirou esse 1 aqui, ó, ele já tirou esse, depois tirou ele. Ele tirou primeiro 10, depois tirou 1. Agora ele vai subtrair do 6. 20, que é o resultado que ele teve aqui, menos 6. Aí ele tirou todos os números. 20 menos 6, 14. Os dois métodos chegam às mesmas respostas. Então, o modo que você faz a sua conta não precisa ser igual a de todo mundo. Porém, a gente tem que sempre atentar a usar todos os números que a gente tem para fazer subtrações ou adições, para não ficar o resultado errado, tá certo? Então, todos os dois métodos deles estão corretos. Qual é o que você se identificou mais? Qual foi o que você achou mais fácil de fazer? Aí você vai decidir para poder realizar os seus cálculos, tá certo? Ou então você pode ir pelo método mais simples, 31 menos 17. Só de armar a continha e fazer, tá certo? Pegando um emprestado pro lado e fazendo aqui a continha, tá bom? Agora, na página 96, na quarta questão, nós temos 3 probleminhas para vocês resolverem, tá certo? No item A, diz o seguinte: os alunos do segundo ano apresentaram um show de talentos no auditório da escola. Eles convidaram 85 alunos do primeiro ano e 96 alunos do terceiro ano. Quantos alunos foram convidados? Você vai fazer a soma desses dois valores, vai colocar aqui no livrinho de vocês, tá bom? No item B diz o seguinte: o auditório da escola tem capacidade para 220 pessoas sentadas. Vai ter lugar para todos os alunos? Vão sobrar ou faltar cadeiras? Se sobrar, vai sobrar quantas? O que é que você vai fazer? Primeiro você vai subtrair o valor da quantidade de alunos que você fez no item A pela quantidade de capacidade sentadas no auditório, que é 220. Se vai caber ou não todo mundo, você coloca se sim ou que não. Se sobrar cadeira, você vai dizer quantas cadeiras vão sobrar, tá certo? No item C diz o seguinte: os alunos do segundo ano decidiram apresentar o show de talentos para seus familiares. Na segunda-feira foram 56 pessoas e na terça-feira foram 89. Quantos familiares haviam a mais na terça-feira que na segunda-feira? Aí você vai fazer a subtração, porque quer saber a diferença de um dia para o outro. E sempre que quer fazer diferença, você faz subtração, tá ok? Então, você faz a subtração de 89 menos 56, tá certo? Na página 97, nós temos o seguinte: para a apresentação do show de talentos, o grupo de Gustavo comprou 2 enfeites para cada participante. Complete a tabela com o número de enfeites correspondente ao número de participantes. Se a cada uma pessoa ele comprou dois tipos de enfeites, se eu tiver 2 pessoas, ele vai ter o dobro, que é o 4, não é isso? Então, você vai sempre alterando de acordo com o dobro de quantidade de pessoas, tá certo? Se eu tenho 3 pessoas, cada uma vai ser 2, então vai ser 6, tá certo? Cada pessoa vai ter 2 fantasias. Na sexta questão diz o seguinte: o grupo de Mariana tem 6 participantes e o de Vânia tem o triplo do número de grupo de Mariana. Triplo é 3 vezes aquele valor, tá certo? Então, se no da Mariana tem 6, o da Vânia vai ter 6 vezes o 3. 3 vezes o 6, que é o 6 mais 6 mais 6, tá ok? O grupo de Paulo tem o dobro de número do grupo de Mariana. O dobro é 2 vezes. Então, se o da Mariana tem 6, o do Paulo tem o dobro, que é 6 mais 6. Calcule quantos participantes há no grupo de Vânia e no de Paulo. Aí você vai anotar aqui as quantidades que a tia acabou de falar pra vocês. Você vai fazer a sominha ou multiplicação e vai colocar, tá certo? No item 7, na questão 7, diz o seguinte: o grupo de Mariana comprou algumas fantasias para o show de talentos. Observem as imagens. Se as meninas quiserem combinar uma saia e um laço, quantas combinações diferentes elas poderão fazer para as apresentações? Se eu tenho 3 laços e 2 saias, eu posso multiplicar 3 vezes 2 para dar a quantidade de combinações diferentes que eu vou ter daquele laço com aquela sandália, com aquela saia, tá certo? Então, basta fazer a multiplicação. Na página 98 e 99, é as nossas revisõezinhas do que a gente já viu, tá certo? Pinte o caminho de acordo com a sequência sugerida. Mais 15. Se eu tenho mais 15, eu vou adicionar mais 15 àquele número e vou pintar o resultado para poder seguir o caminho, tá certo?
435 mais 15, eu vou ter 450. Então, eu pinto 435, depois o 450. Depois, eu já somo mais 15. 450 mais 15, 465. Não precisa ser na mesma linha, tá? Vai só indo pertinho. Aí, você vai pintando, tá certo? Na segunda questão, diz o seguinte. Um ônibus fez paradas a cada 5 km para que os passageiros subam e desçam. Se ele parou no quilômetro 325, quantas vezes ele vai parar até chegar no quilômetro 360? Então, se ele faz a cada 5 quilômetros uma parada, você vai anotar em todos os quilômetros que ele vai parar, para poder saber quantas vezes ele ainda vai parar. Ó. Ele parou no 325. Agora, 325 mais 5, 330. 330 mais 5, 335. Até chegar no quilômetro 360. E aí, você vai contar quantas vezes ele ainda vai parar, tá certo? Paulo e André são irmãos. André tem 8 anos e Paulo tem o triplo da idade de André. Quantos anos tem Paulo? Que é o triplo, é 3 vezes aquele valor. Ou você faz 8 vezes 3, ou você soma 8 mais 8 mais 8, que é a mesma coisa, tá certo? Você só vai fazer pelo modo da adição ou pelo modo da multiplicação, tá ok? Na página 99, nós temos mais 3 questõezinhas, tá certo? Mais 3 cálculos. Maria produz bonecas de pano para vender na feira de artesanato. Ela usa 2 botões para fazer os olhos de cada boneca. Ela precisa fazer 10 bonecas. De quantos botões ela vai precisar? Se ela usa 2 botões para uma boneca, o que é que eu vou fazer? 2 vezes 1, ela tem 2 botões para uma boneca. Uma boneca. Se ela quer fazer 10 bonecas, eu vou multiplicar o 2, que é a quantidade de olho, pelo 10, que é a quantidade de bonecas. Aí eu vou obter aqui a quantidade de olhinhos que ela vai precisar para as 10 bonecas, tá certo? Na questão 5 diz o seguinte. Maria recebeu uma encomenda para fazer uma centena de bonecas. Uma centena, a gente já sabe que é 100. Na segunda-feira produziu 28, na terça produziu 32, na quarta-feira 20. Quantas bonecas ela ainda precisa produzir para completar a sua encomenda? Então, o que é que você vai fazer? Você vai somar o 32, o 28 e o 20. O resultado você vai subtrair de 100 para saber quantas ainda faltam, tá certo? E aí, quando você encontrar esse resultado, é que você vai colocar aqui. Você precisa de mais de 10, mais 15 ou mais 20 bonecas, tá bom? Na sexta questão diz o seguinte. Descubra a sequência e continue a preencher os quadrinhos. Na primeira, ele tá indo de 100 em 100, mais 100, né? Contando mais 100. 234 mais 100, 334. Mais 100, 434. Aí você vai anotando. No outro item, tá subtraindo. Você pode utilizar a calculadora nessa hora para ficar mais tranquilo para você, tá bom? 1020 menos 200, aí ele vai ter 820. Menos 200, aí vai ter 620. Você vai fazendo de acordo com os resultados das subtrações, tá certo? Pode utilizar a calculadora, não tem problema, tá bom? Nessa questão. E na página 100 e 101, nós temos apenas uma breve revisão de tudo que a gente viu nesse capítulo, tá certo? Nossa aulinha termina aqui nesse capítulo de matemática, de capítulo 14. Vamos revisar ele completo para poder fazer a nossa provinha, tá certo? Na sexta-feira a tia vai enviar a nossa revisão no caderno. Prestem bastante atenção para vocês responderem tudo direitinho. E a tia aguarda as atividades de vocês, tá certo? Até a nossa próxima aula, meus amores.